Gente, eu terminei O Segredo Final. Terminei ontem. O Segredo Final foi muito louco, foi aquilo que eu esperava, tá? Assim, não aconteceu nada demais depois do que eu falei ali no vídeo de TBR, mas teve uma resolução no final ali, em relação, eu não sei se eu falei a sinopse, porque no vídeo de TBR eu acabei falando demais e eu não falei sobre a sinopse, eu tenho quase certeza. Então, o que que acontece? É a história do Robert Langdon. Ele tá em Praga, junto com a namorada dele, que é a Catherine Solomon, porque ela foi convidada por uma cientista para dar uma palestra sobre as pesquisas dela no campo da ciência noética. É um campo que estuda a consciência humana, né, a origem dos pensamentos e como isso influencia as ações das pessoas. Pelo que eu lembro que eu pesquisei, é isso. E aí, ela foi chamada para dar essa palestra. Só que assim, tudo que ela pesquisou, todos os resultados assim, das pesquisas dela, das descobertas dela, tudo interfere nos interesses, e aí pode ser que seja spoiler, tá? Mas tudo interfere nos interesses da CIA. Então, claro, né, da caca, a CIA parte pra cima da Catherine no sentido de eles querem o manuscrito do livro que ela tá escrevendo, porque eles acham que aquele livro vai conter informações que são confidenciais. E é isso. Então eles estão atrás dela, com vários problemas, tem várias coisas ali no meio e tal. Mas no final, a resolução quanto a esse livro, eu não vou dar spoiler, mas assim, juro por Deus que na hora me lembrou. Sabe aquele clipe de Oops, I Did It Again, da Britney? Que o astronauta, ele entrega pra ela, se eu não me engano, o colar do Titanic? Foi isso. O Langdon, assim, sem contexto, tá? O Langdon explicando pra ela que ele, assim, ele realmente é o salvador da pátria. E foi exatamente a cena desse clipe com relação ao Langdon, a Catherine e ao livro dela. Vou deixar por isso. Então, assim, eu gostei, mas eu achei que essa parte... Eu sabia que tudo ia dar certo. Pra ele, pra Catherine e tudo mais. Mas essa parte final, assim, com relação ao livro... Eu não sei, eu achei... Eu ria alto quando eu li, porque eu falei, muito fácil, assim, muito fácil. Então, assim, não sei o que pensar disso. Foi um livro, assim, que me entreteu. E qualquer livro que me deixa entretida, que me deixa feliz de ler, pra mim já é uma vitória, assim. Eu não vou analisar o livro, né, literariamente, porque não tem muito ali o que analisar. Já segue essa fórmula. A gente sabia que ia dar tudo certo, não ia ter nenhuma revelação, né? Tem também uma parte, uma personagem da história, que é a Sasha. A Sasha, ela tá ali inserida, ela é uma personagem secundária, mas ela tem, assim, grande influência nos acontecimentos do livro. E aí, a resolução que encontraram pra ela, no livro mesmo, eles falam que não foi perfeita, mas é a que tinha disponível. Eu queria saber mais. Eu queria saber mais sobre a Sasha, o que aconteceu ali depois que todo o drama se encerrou pra ela. Mas acho que não, né, não era o foco ali da história. Uma outra coisa que eu notei, assim, eu acho muito legal essa coisa do Dan Brown, porque, assim, tem uma metalinguagem ali no livro, principalmente no final, que... O que acontece? O Dan Brown, o nome do editor dele, se eu não me engano, é Jason Kaufman. E o editor do Robert Langdon é Jonas Kaufman, se eu não me engano. Então, assim, tem relação, os personagens têm alguma relação, eu senti como se fosse ali uma homenagem, tá? As pessoas ligadas à publicação dos livros dele. Então, assim,
o nome da embaixadora dos Estados Unidos lá em Praga, que é Heidi Nagel. Eu acho que é assim se pronuncia o nome dela. Heidi é o nome, acho que da agente dele, do Dan Brown. Então, assim, tem relações. E aí, na própria história, tem um momento que o Landon, ele quer dar uma sugestão ali para o nome do livro da Catherine, para o título do livro da Catherine. E ele fala, por que você não chama, já que você estava falando, naquela parte que eu te perguntei, você estava falando que, nossa, essa é a revelação das revelações, assim, é o segredo final. O que você acha desse título? Aí ela, que título? Aí ele, o segredo final. Título, inclusive, do livro. Então, assim, aí ela fala, a parte do que eu falei que ele tá tirando sarro, é essa do... Aí ela fala assim, mas sei lá, né, tem uma vibe meio best-seller. E ali é uma tiração de sarro mesmo, com os títulos do Dan Brown, com as publicações do Dan Brown. E é bom, né, um autor que não se leva tão a sério também. Gostei, eu dei 4 estrelas, porque assim, tem muito, eu senti que eu aprendo muito com os livros do Dan Brown, assim, tem muita infodumping, tem muita informação, mas eu gosto, porque eu acho que ele dá muitos conceitos, muitas definições, assim, que eu não conheço e eu até marco, coloco as tagzinhas e tudo, porque eu acho bem interessante. Para algumas pessoas vai ser demais, porque assim, tem muita coisa. Então, para algumas pessoas, acho que as pessoas vão falar assim, vamos pra história. Mas eu curto. Então, gostei, 4 estrelas. Finalizei, então, o Segredo Final. E ontem à noite mesmo, eu acho que eu coloquei um clipezinho aqui, eu comecei o Promise Me Sunshine, da Cara Bastone. E aí eu vou atualizando vocês. Eu terminei de ler Promise Me Sunshine, da Cara Bastone. Que livro lindo! Foi muito fofo. Eu li, acho que em 3 dias, porque eu demoro pra ler, enfim, né? Não consigo ficar só focada nisso. Meu déficit de atenção não deixa. Eu demorei uns 3 dias pra ler, mas foi muito fofo. E eu lembro que lá no TBR eu fiquei esperando ser algo leve. Ele foi porque ele usa muito o humor para tratar de algumas situações, mas ele é um livro que fala sobre o luto. Então, a nossa personagem principal, que é a Lane, ela perdeu a amiga dela recentemente por um câncer, se eu não me engano, há uns 6 meses. Só que assim, nesses 6 meses, né, cada pessoa lida com um luto diferente, de modo diferente, mas nesses 6 meses ela não conseguiu voltar à vida, né, como se ela própria tivesse morrido junto com a amiga, que de certa forma foi, né. Mas aí ela faz alguns trabalhos como babá, e ela vai cuidar um dia de uma menininha chamada Ainsley, e ela encontra o tio dessa garota, que é o Miles. O Miles, assim, grumpy, total. Só que grumpy no sentido, assim, protetor, sabe? E acaba que eles acabam desenvolvendo uma amizade tão gostosa durante o livro, assim. É muito gostoso o relacionamento deles, é muito fofo. Então, a partir dali, eles desenvolvem uma amizade. Ele se tornou ali meu novo MMC, meu personagem masculino principal favorito.
por enquanto, né? Até o próximo sempre é um até o próximo surgir, mas eu gostei muito da escrita da Carol Stone. Achei muito sensível o modo como ela trata, assim, ela em nenhum momento, nenhum dos personagens age de modo a julgar a Lene por ela não estar agindo do modo como as pessoas esperam com alguém que está passando por um luto. E eles nunca esperam que ela esteja ali, né, feliz e contente, assim. Realmente, as pessoas envolvidas deixam que ela siga o ritmo dela. Ela mascara muito, ela não tem falado com a mãe, nem o pai, nem nada, justamente porque, né, não tem ninguém que perceba tanto quanto os seus pais, né, que você não tá bem. Então ela não fala nem com a mãe, com o pai, ela ignora as chamadas deles e tal. E assim, o porto seguro dela acaba sendo o Miles. E o Miles, ele se propõe a ajudá-la com uma lista que a amiga dela deixou, justamente para o momento que a amiga dela já não estivesse mais ali. Então, o Miles, que também já viveu um luto, então acho que vem daí também a compreensão dele, ele acaba ajudando bastante a Lene. E é óbvio que eles desenvolvem ali um romance, mas é muito slow burn. É um negócio que demora, acho que até 85% do livro para eles se beijarem. Então, assim, 85% do livro é que eles dão o primeiro beijo, se eu não me engano. E esse é o meu tipo de livro. Eu adoro slow burn. Então, pra mim, foi 4 estrelas e meia, mas foi favoritado. Por que foi 4 estrelas e meia? Porque o final, os últimos, sei lá, 5%, pareceu muito apressado. Então, assim, automaticamente ela, logo depois que eles ficam junto, aí ela já, não é nem a parte do relacionamento deles que foi apressado, né? Como eu já disse, foi bem devagar. Mas, assim, algumas questões ali que ela passou o livro inteiro tentando lidar, depois que eles ficaram junto, foram resolvidas. Né? Não sei, achei muito rápido ali. Não sei se também poderia ser de qualquer outro jeito, né? Porque eu acho que não era, talvez, tanto propósito. Mas o final, eu achei muito rápido, assim, certas questões que ela passou o livro inteiro para conseguir lidar, acabou se resolvendo muito rápido no final. Mas, leria de novo, amo o Miles, amo a Lene, amo o relacionamento deles, os amigos que ela encontrou ali no caminho. Leria de novo, provavelmente um dia lerei. O próximo agora, gente, tá sendo, que eu comecei a ler hoje e eu já estou no capítulo 3. O capítulo 3 é Você é meu tio viado? Já sabem, né, de que livro que eu tô falando. Eu estou lendo Gay de Família, do Felipe Fagundes, e eu tô adorando. Nada como um gay nas nossas vidas, né? Eu tô adorando. Eu consigo ver muito alguns amigos meus, assim, nesse personagem. Enfim, o começo do livro já é maravilhoso. O primeiro parágrafo é esse daqui. Vou só falar o primeiro parágrafo. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: Filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos e começou a falar. Mas que desgosto, Diego! Adorei, tá? Já me ganhou aí o livro. E aí eu tô gostando bastante. Tô no capítulo 3 agora. Já trago mais atualização.
você com atualizações. As férias estão quase acabando, hoje é dia 29 de julho, mas eu consegui finalizar todas as minhas leituras da TBR desse mês. Então, foram elas O Segredo Final, do Dan Brown, Promise Me Sunshine, da Cara Bastone, Hábitos Atômicos, do James Clear, e teve uma leitura que eu concluí também, que ela não estava planejada, eu mencionei no TBR de julho, que é Gay de Família, do Felipe Fagundes. Esses dois últimos, gente, eles foram incríveis. Então, os outros eu já tinha falado um pouquinho, mas Hábitos Atômicos, principalmente, assim, teve muita informação, mas o que mais ficou comigo, até anotei para não esquecer, a construção de um hábito, ele é uma questão de constância. Então, é algo que ele precisa ser construído todos os dias. Ele até fala que uma regra seria não deixar de fazer por mais de um dia. Por exemplo, tudo bem falhar, né? A gente falha. Mas não deixa falhar mais de um dia. Porque as chances de você retomar ali aquele hábito, elas vão ser muito poucas, tá? A segunda coisa é que nós devemos deixar os bons hábitos fáceis e os hábitos ruins difíceis de serem feitos. Então, por exemplo, eu quero me exercitar mais. Eu já vou, para garantir que eu vou para academia cedo, eu já deixo minha roupa arrumada no dia anterior, tá? Na noite anterior. Eu não consigo sentar na minha mesa para estudar, assim, tem muita distração. Já deixa tudo mais organizado, mais limpo, para que isso facilite de você só sentar ali e focar nos seus estudos, focar no seu trabalho, o que você precisa. É mais aquela questão, assim, não só da motivação, mas da disciplina, de você fazer aquilo que você precisa fazer. E que nem sempre você vai querer fazer, mas é a disciplina que vai te ajudar a manter esse hábito. É um livro essencial para quem quer tentar melhorar 1% que seja, assim, da sua vida, para quem quer tentar ser a sua melhor versão. O outro livro que eu finalizei foi o Gay de Família, do Felipe Fagundes. E já foi, né, como vocês viram nos clipes anteriores, assim, já foi favoritado 5 estrelas. A história é a história do Diego. Ele é um homossexual e ele foi, né, rejeitado ali pelos pais dele. Por isso ele criou uma vida a vida que ele quis. Então ele mora com uma amiga, ele tem vários amigos, e ele até mantém contato com o irmão, que é o Diogo. Mas, assim, é um contato esporádico. Ele fala que o Diogo, ele só fala com ele no Natal e acho que no aniversário do Diego, que é assim, é mais pra falar que lembrou. Um dia, o Diogo liga para o Diego pedindo para que ele cuide dos sobrinhos. Que os sobrinhos que ele não conhece, tá? Por sinal. Só para que o irmão possa ficar um pouquinho, né? Passar um tempo sozinho com a esposa dele. Então, aí começa a saga do Diego e com os 3 sobrinhos dele, que ele denominou de Diogo 1, Diogo 2 e Diogo 3, tá? Demora um tempo até ele aprender ali os nomes deles. E as coisas que acontecem, assim, as coisas que acontecem com eles e as coisas que o Diego conversa com as crianças são hilárias. É um livro muito gostoso, muito descontraído de ler, vale super a pena, sabe? Assim, diversão, quentinho no coração também. Só um adendo, é um livro para maiores de 18, porque tem vocabulário ali que é inapropriado para crianças, tá?
Apesar da capa ser fofinha, desenhadinha, assim, bonitinho, não é pra criança. Apesar de engraçado, esse livro é muito bonito também, porque o Diego, ele tá se descobrindo ali no contexto da família. Ele não sabe o que é ter pessoas da sua família que te amam, né? É simplesmente isso. Então ele tá descobrindo que ele merece ser amado, que ele merece ter carinho daquelas pessoas que estão ali ao redor dele, não só da família de sangue dele, como dos amigos, né, que viraram a família ali do coração dele. Então ele tá descobrindo que as pessoas, que apesar de algumas pessoas não mudarem, ele tá descobrindo que outras, elas são capazes de aceitar ele por quem ele é. E é muito fofinho, assim, o jeito como ele vive isso. Foram ótimas leituras. Foi um mês de muito descanso, também muito produtivo. Eu fiz todos os relatórios que eu precisava fazer, fiz tudo que eu precisava. Foi muito gostoso. As próximas leituras, as leituras do mês de agosto. Eu vou terminar Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, que é muito interessante também, né? É a área que eu gosto. Vou ler O Livro das Portas, do Gareth Brown, e continuar a minha releitura com o audiobook da série de Akotar, que é agora eu tô no A Court of Wings and Ruin. Eu quero também ler Quarta Asa. Mas é isso, então. Esses serão os livros de agosto. E por enquanto é só. Espero que vocês curtam, comentem, me contem aí o que vocês acharam.